São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Quando a igreja se veste de vermelho, ela se veste de amor, meus santos. É sinal ou do Espírito Santo, que é o amor de Deus, ou sinal daqueles que amaram a Deus e amaram tanto a Deus até o derramamento do próprio sangue. Mas não nos esqueçamos, não se torna um cristão assim, amar a Deus dessa maneira, amar a Deus ao ponto de renunciar-se a si mesmo, porque sim, alguém que ama a Deus até o derramamento do próprio sangue, é porque amou a Deus de tal maneira, é porque renunciou-se a si mesmo de tal maneira, ao ponto de escolher Deus, né? Vem-me agora aqui à mente a expressão de Santo Agostinho de Hipona. Ele escreveu uma obra, Cidade de Deus, em que ele fala de duas cidades. E em uma cidade amam aqueles, quer dizer, em uma cidade vivem aqueles que amam a Deus de tal maneira ao desprezo de si mesmos. E noutra cidade vivem aqueles, que amam a si mesmos até o desprezo de Deus. Então esta realidade de que nós precisamos preferir a Deus, amar a Deus, mesmo que isso nos leve a um desprezo de nós mesmos, mas sem querer ser repetitivo, mas repetindo aquilo que disse ontem e já o disse tantas outras vezes. Essa não é uma realidade, isso não é uma realidade natural. Nós não iremos amar a Deus ao desprezo de nós mesmos, isto é, vamos dizer de uma outra palavra, nós não iremos amar a Deus mais do que as nossas vontades, aos nossos gostos, aos nossos quereres. Nós não iremos amar a Deus assim, por nossa vontade própria, apenas por uma boa vontade, apenas uma opinião, né? Não, é alguém de opinião, é alguém de força, que tem uma força de vontade. Não, meus santos, essa é uma realidade sobrenatural, que precisa ir crescendo no nosso coração, e ela cresce com a nossa oração diária, ela cresce com a recepção dos sacramentos, ela cresce na nossa vida de penitência, ela cresce com a nossa prática da caridade, de modo que o nosso coração vai se cristificando, se tornando semelhante ao coração de Cristo, e aí sim, nós iremos perceber sentimentos semelhantes aos de Cristo no nosso coração, tendo em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Pois bem, então apenas para mostrar que essa é uma realidade que ela precisa ser trabalhada. Deus quer nos conceder esta graça, de que nós o amemos acima de todas as coisas, mas precisa haver essa colaboração da nossa parte, e normalmente, com raríssimas exceções, isso é uma realidade que vai sendo construída gradativamente, não é algo de imediato. Pois bem, quem foi então São Maximiliano Maria Kolbe? Ele nasceu Raimundo Kolbe, ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, um menino travesso, agitado, sapeca mesmo, danadinho, um menino assim, sabe aquele que você diz assim, é um diabinho? Pois bem, era São Maximiliano Kolbe, Raimundo Kolbe, ao ponto de a sua mãe uma vez dizer: meu filho, se você assim pequeno é tão ruim, eu não quero imaginar o que você será quando você crescer. Para uma mãe dizer isso a um filho, é porque ele fez por onde. Mas é importante aqui, apenas um rápido parêntese, o quanto é importante uma repreensão firme e amorosa dos pais. Os pais precisam amar mais a alma dos seus filhos do que a si mesmos, isto é, estar dispostos a, até mesmo por amor, ferir a sensibilidade dos seus filhos, mas ganhá-los para Deus, do que para não ferir a sensibilidade dos seus filhos, perdê-los eternamente. Então a mãe de Raimundo Kolbe disse-lhe essa palavra, e essa palavra feriu um menino que ficou pensativo, e aquela repreensão materna foi por meio da ação da graça de Deus, foi fermentando aquele coração, mudando aquele coração pouco a pouco, até que ele foi pouco a pouco procurando ser melhor, corresponder mais docilmente à graça de Deus, até que um dia, Deus tem os seus escolhidos, Deus apareceu a São Maximiliano Kolbe, a Raimundo Kolbe, ao menino ainda, a Virgem Maria apareceu a ele e apresentou-lhe duas rosas,
uma rosa branca, significando a perseverança na pureza, e uma rosa vermelha, significando o martírio. E perguntou o que ele escolheria. Qual das duas rosas ele escolheria? A pureza ou o martírio? E ele, esperto, movido pela graça, escolheu as duas rosas. Meus irmãos, quando nós dizemos isso, quando nós apresentamos esta aparição de Nossa Senhora, não é que Jesus, só a partir daquele momento, pensou: muito bem, agora então eu vou dar a ele as graças para que ele seja puro e seja Marte. Muito bem, já que ele aceitou, então eu mudo os meus planos para ele. Não, desde o ventre materno, Jesus tinha esses planos para Raimundo Kolbe, para aquele menino. Mas os planos de Deus esperam o nosso sim. Deus espera a nossa abertura, porque Deus não nos faz violência, no sentido de que Deus não nos obriga a aceitar a sua vontade. Deus nos propõe a sua vontade. Deus não nos obrigará a ser santos. Deus nos propõe a todos a santidade. Todos aqui, os que estão sentados nos bancos aqui da igreja e os que estão ouvindo esta homilia, todos somos chamados à vida de santidade. Todos temos um aspecto de Deus, da sua riqueza multiforme, infinita. Todos temos um aspecto da beleza de Deus para expressar com a própria vida, mas se formos dóceis, nós a expressaremos. Mas se nós nos fecharmos em nós mesmos e nas nossas próprias vontades, aquela história bonita que Deus queria escrever na nossa vida nunca será escrita e, consequentemente, nunca será conhecida por ninguém. Aquela beleza que Deus queria expressar por meio da minha vida nunca se manifestará para a glória de Deus e nunca será instrumento de salvação e conversão para outras pessoas. Então, a Virgem Maria apresenta aquelas duas rosas para que aquele menino desse o seu sim livre. Isto é, eu quero ser puro, e Deus então dará a ele a graça da perseverança na pureza, e eu quero sim amar a Deus de tal maneira que a minha vida não seja preciosa aos meus próprios olhos. Estou aqui me referindo àquela passagem da Sagrada Escritura. Muito bem, então aconteceu isso. Aí que ele foi crescendo ainda mais nessa intimidade com Nosso Senhor. Com 14 anos ele entrou no seminário menor. Ele queria ser padre. Com 16 anos ele começou a fazer o seu noviciado. Com 17 anos ele fez os primeiros votos, os votos simples, e o seu superior o mandou para Roma, para que ele lá completasse os estudos. Ele não queria ir, porque Roma não era conhecida pela sua boa fama, quer dizer, a cidade de Roma. Então ele, que zelava tanto pela sua pureza de coração, não queria ir, mas, como religioso, obediente, seguiu. Lá passou 8 anos, fez muito bem os seus estudos e viveu já ali o seu apostolado. É interessante aqui também esse ponto, meus santos. Nós não podemos ficar esperando, eu vou ser santo quando eu me tornar padre. Então o seminarista diz: não, quando eu for padre eu vou ser santo. Ou então, eu vou fazer a vontade de Deus com radicalidade no próximo ano. Neste ano, 2020, pandemia, está meio complicado. Então no próximo ano, no ano de 2021, aí sim, eu vou me dedicar a Deus de corpo e alma. Primeiro, meus santos, que nós não devemos deixar para amanhã o amor com que devemos amar a Deus hoje. E segundo, quem garante que o amanhã nós teremos? Então devemos amar a Deus hoje, agora, com todo o meu coração. E assim fez São Maximiliano Kolbe lá em Roma, nos seus estudos e no seu apostolado. Termina os seus estudos, retorna para a Polônia, tem um apostolado fecundíssimo, já era ordenado padre, e durante todo o seu apostolado, a sua amizade com Deus, começou a perceber que Deus o chamava para uma vida ainda mais missionária, uma entrega ainda mais radical, indo para o Japão. Ele começou a perceber no seu coração o desejo de ir para o Oriente, para o Japão, evangelizar aqueles que não conheciam Jesus.
seus superiores permitiram, ele foi para o Japão e, não obstante, o Japão com tão poucos católicos, ele é o fundador daquela revista Cavaleiro da Imaculada. Talvez já tenhamos ouvido falar a respeito dessa revista de São Maximiliano Maria Kolbe. Pois bem, lá ele tinha uma tiragem de 50 mil exemplares, num país de pouquíssimos católicos. E o seu apostolado crescendo cada vez mais. No auge do seu apostolado, o seu superior o manda voltar. Diz que ele deve voltar para a Polônia para assumir uma casa religiosa lá. Nós estamos aqui em torno do ano de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Ele volta para a Polônia e é ali, meus santos, que mais do que nunca o martírio se apresenta. Sim, meus santos, por que eu estou dizendo que ali mais do que nunca o martírio se apresenta? Porque se eu falei que um santo não se improvisa, ora, isso mais ainda se aplica a um mártir. Este que dará a vida por Jesus, se ele, no seu dia a dia, não aprendeu a se renunciar a si mesmo, a dizer não às suas vontades, entendeu? A abraçar a cruz, a fazer violência a si mesmo, negando os seus gostos, se ele não sabia se contrariar a si mesmo nas pequenas coisas, como é que ele se contrariaria diante da grande provação de perder a própria vida? Esse é o grande problema. Nós às vezes, loucamente, sem sabedoria nenhuma, nós dizemos que queremos ser santos e queremos viver para Jesus, e aí em casa alguém contraria a nossa vontade e a gente se exaspera, a gente vai e reclama e requisita os próprios direitos. Não, mas eu estava com a razão. Muito bem, meu santo, muito bem, minha santa, você tinha razão, você teve os seus direitos usurpados, você teve a sua vontade agredida injustamente. Mas como é que você quer aprender a amar a cruz e a se deixar configurar a Cristo, se nas pequenas injustiças você já se rebela? Entende? Quer dizer, aquilo que acontecerá no futuro a São Maximiliano Kolbe é apenas o auge, o ápice de toda uma vida de renúncia da própria vontade. É por isso que a penitência ela é tão importante. Por quê? Porque a penitência é uma contrariedade livremente acolhida. Você aprende a se contrariar. Exemplo, você escolhe, você é solteiro, você é solteira, isso como homem e mulher casados não se faz sem o consentimento de ambas as partes, mas você é solteiro, então não há problema. Você escolhe que vai dormir no chão 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e você está ali no chão, a cama parece que chama e que o chama pelo nome, e você diz: não, eu vou dormir no chão, e você contraria a sua vontade. Você diz, não agora nesse calor abençoado nosso, né, não adianta, mas nos meses de junho, meados de julho, quando está mais fresquinho por aqui, aí você diz, ou se você mora num prédio em que a cisterna é profunda e a água é sempre gelada, e você diz: eu vou tomar banho frio, e você sente repulsa aquela água fria no couro, mas você, ora, como é que você vai vencer o homem velho e a mulher velha, que quer ter sempre a sua vontade realizada? Como é que você vai vencer o pecado, se você não se vence a si mesma, a si mesmo, nessas pequenas renúncias? Então, você em casa, o seu marido, a sua esposa, que tem uma mania que irrita você profundamente, mas algo que pode ser suportado, sei lá, ele faz pipi e suja todo o vaso, e você já falou uma vez, 2 vezes, parece que não adianta, e você então oferece isso a Jesus, e você vai e limpa, sem dizer palavra alguma. Ela tem um costume, ele tem um costume, sei lá, vai deixando as coisas pelos cantos, come o que era seu, que estava na geladeira, e você vai e vai reclamar. Mas se você não aprende a se controlar nas pequenas coisas, como é que você vai se controlar nas grandes? Entende? Então o santo não se constrói, muito menos, o santo não se improvisa, se constrói com a graça de Deus, muito menos o mártir. Ele não se improvisa, ele se constrói pouco a pouco com a graça de Deus. Pois bem, então, início da Segunda Guerra Mundial,
a Polônia é invadida, os nazistas invadem a Polônia, São Maximiliano é preso 2 vezes. Na primeira vez, quando ele é encontrado na rua com o seu hábito religioso e o seu crucifixo, ele é tomado pelo crucifixo e o soldado pergunta: você acredita nisso? E ele disse sim, e o soldado lhe deu 3 bofetadas no rosto. Depois ele é preso, ele é levado para o campo de concentração, ele é o prisioneiro 16.670. Naquele campo de concentração de Auschwitz morreram em torno de 4 milhões de pessoas. Nós estamos falando aqui mais ou menos umas 7 cidades grandes. Imagine, pelo amor de Deus, que quantas pessoas ali morrendo cruelmente, e São Maximiliano tentando ali, naquele sofrimento, desempenhando o seu ministério, sendo sacerdote, sendo discípulo de Cristo, servo de Cristo ali. Então precisamos ser servos de Cristo. Celebrar um mártir, celebrar um santo é imitá-lo na nossa vida, né? Então vocês vieram aqui, 14 de agosto, vocês estão aqui, então vamos colocar em prática. Então, ser servo de Cristo, ser ministro de Cristo, ser amigo de Cristo no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, com aquelas pessoas difíceis, com aquelas pessoas inadequadas, com aquelas pessoas que machucam você, e ali você vai viver a sua fé, você vai frutificar onde você está. Um certo dia, um dos presos foge, e como punição exemplar, 10 outros serão assassinados. Então, o soldado, de uma maneira aleatória, começou a dizer: você, e disse para você. Era Francisco, era um pai de família. Quando ele ouviu isso, disse: meu Deus, e os meus filhos? E São Maximiliano prontamente, como mártir da caridade, como havia aprendido tantas vezes a se renunciar a si mesmo por amor a Cristo, como tinha aprendido tantas vezes a abraçar a cruz de Cristo para com Cristo se configurar, naquele momento fez aquilo que Cristo fez por nós. Cristo não se ofereceu por nós, ele então se ofereceu por Francisco. Cristo não escolheu a pior parte para si, para que nós fôssemos poupados. Pois bem, São Maximiliano Kolbe escolheu para si a pior parte, para que aquele outro prisioneiro, Francisco, fosse poupado. E os 10 então, sem roupa, foram colocados numa cela que era um buraco, para ali morrer de fome. Uma cela escura, fechada, apenas com uma pequena janela, uma cela escura, abafada, sem comida, sem água, apenas esperando o momento da morte. Meus santos, nós não podemos nem imaginar algo assim. O que é você ficar esperando morrer? Então, pouco a pouco, eles foram morrendo, principalmente aqueles de uma compleição física menos avantajada, os mais fraquinhos, os mais doentes, começaram a morrer e a ser colocados no canto daquele buraco apertado. Outros até mesmo enlouqueciam, surtavam, começavam a gritar. Numa cela com alguém gritando, uma cela escura, abafada, fétida, sem comida, sem água, com alguém gritando, e São Maximiliano tentando ali falar de Cristo e dar a eles a esperança, tentando dar o sacramento àqueles que estavam em desespero de morte. Vocês sabem que o corpo humano, ele consegue de 3 a 5 dias sobreviver sem água. Então, mais ou menos isso foi o tormento ali, dentro daquele buraco escuro, fétido, sem comida, sem alimentação nenhuma. São Maximiliano atendeu alguns, já no final, estavam 3 ainda vivos, dentre eles São Maximiliano. O soldado entrou, porque não queria mais esperar, deu em cada um uma injeção letal, levando-lhes à morte. E só para que vocês saibam, no dia da canonização de São Maximiliano, Francisco estava lá presente. Meus irmãos, repito, um mártir não se improvisa. Um cristão de verdade não se improvisa. Não pense você que da noite para o dia você se tornará santo. Este não é o caminho habitual. O caminho habitual é a graça cotidiana, que cotidianamente vai trabalhando no nosso coração. Amanhã nós começaremos a nossa quaresma de São Miguel, que é esta súplica a Deus para que Ele vá nos transformando pouco a pouco, que Deus misericordiosamente ponha por terra tantas barreiras que nós mesmos, por culpa própria, levantamos contra Deus,
Que Deus misericordiosamente rompa, destrua as amarras às quais nós nos ligamos por vontade própria. Que Deus nos ajude a progredir na espiritualidade, a progredir no amor. Que Deus nos ajude a nos libertar de vícios e de pecados. Que Deus misericordiosamente atenda também às nossas preces. E digo a vocês, meus santos, se nós não desanimarmos, se nós perseverarmos, Deus completará a obra. Porque quando nós pedimos com humildade, perseverança, confiança, graças salvíficas, Deus sempre atende. Então façamos esta quaresma de São Miguel com esses desejos no coração. Eu preciso ser aquele que Deus sonhou. Eu preciso ser aquele padre que Deus sonhou quando me criou, lá no dia da minha concepção. Ou melhor, aquele padre que Deus tinha em mente quando nem mesmo eu ainda existia. Aquele padre que Ele sonhou. E isso se aplica a todos nós. Deus tem um sonho de amor e santidade para todos nós. Celebremos bem hoje São Maximiliano Kolbe. Celebremos pedindo a intercessão dele. Celebremos imitando as virtudes que ele viveu. E não tenhamos dúvidas de que teremos a intercessão deste santo, dos nossos anjos da guarda, da Virgem Santíssima, de todos os anjos do céu, que quando alguém se empenha em ser santo, o céu inteiro, meus santos, se move para ajudar. Preparemo-nos, celebremos esta missa, participemos desta missa como nossa preparação para o início da quaresma de São Miguel, para que Deus generosamente derrame abundantes graças sobre esta paróquia e sobre todos aqueles que piedosamente fizerem esta santa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.